É mais caro construir uma residência num condomínio fechado ou essa mesma residência em um loteamento aberto? É a pergunta que se faz muito quando se elabora um cronograma físico-financeiro de uma construção. Antes de continuar o vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Renato Curvo, sou engenheiro civil e trabalho com planejamento e execução de obras há mais de 40 anos. Inscreva-se no meu canal e curta este vídeo. Um cronograma físico-financeiro, ele compõe basicamente dois elementos cruciais para a construção. Quais são esses elementos? Primeiro, o custo da construção e depois o tempo ou o prazo de execução dessa obra. No condomínio fechado e no loteamento aberto, normalmente o que varia é o prazo de execução, desde que não se implique esse prazo variar o custo dessa construção. Então vou discriminar para vocês os elementos aqui que a gente vai colocar. Primeiro, falando em prazo, num condomínio fechado, o estatuto, o regimento interno, ele coloca regras muito rígidas para a execução da obra. Por quê? Por ser condomínio fechado, já existem moradores ali ocupando esse condomínio e essas regras são colocadas em reuniões de condomínio. Quais são as regras? Vamos falar especificamente de obra. Primeira coisa que pega bastante num condomínio fechado é o tempo de execução da obra ou o tempo que se pode trabalhar de dia. Tem condomínio fechado que o estatuto reza assim: o funcionário pode entrar no condomínio às 7h30, já ocupar a obra, começar a arrumar os equipamentos, mas ligar a serra circular, betoneira, bater martelo só a partir das 8. E 11h30 ele tem que encerrar, porque os moradores do condomínio estão chegando, estão fazendo suas refeições, estão descansando, então 11h30 da manhã para. Ou seja, começa o barulho às 8 e encerra às 11h30, 3 horas e meia de trabalho no período da manhã. À tarde, esse estatuto do condomínio diz: pode começar às 13 horas os funcionários entrarem, mas barulho de martelo, betoneira, a partir das 13h30, que é o horário que os condôminos, quem está morando já no condomínio, já descansou e está saindo para trabalhar novamente. E aí a obra pode acontecer até às 17 horas esse barulho, sendo que 17 horas encerra-se tudo e aí pode limpar equipamento, preparar para 17h30 os funcionários da obra saírem do condomínio. Ou seja, 3 horas e meia de trabalho de manhã, 3 horas e meia de trabalho à tarde. Total, 7 horas de trabalho por dia. Isso de segunda a sexta-feira. Chega no sábado, alguns condomínios dizem no estatuto deles ou no regimento interno: sábado não pode ter mão de obra trabalhando. Ou sábado pode trabalhar das 7h30, começa do barulho às 8 e vai até às 11h30, saindo meio-dia do condomínio. Ou seja, mais 3 horas e meia em média de trabalho. Imagine só que grande parte dos condomínios fechados são normalmente afastados da cidade ou até fora do perímetro central da cidade. Esses funcionários, para se deslocarem, os trabalhadores, no sábado, para ir até o condomínio, executar um trabalho de 3 horas, 3 horas e meia, depois ir embora para casa, a maioria dos empreiteiros, dos construtores e dos próprios funcionários todos não gostam de trabalhar no sábado nesse regime. Se eu vou sair de casa para trabalhar, eu quero trabalhar o dia inteiro. Então, normalmente nos condomínios fechados, trabalha-se de segunda a sexta, cumprindo 7 horas por dia. 7 vezes 5, 35 horas por semana. Sendo que ele poderia, no loteamento aberto, trabalhar 44 horas, 8 horas por dia, 40 horas de segunda a sexta, mais 4 horas no sábado. Sendo que, normalmente, quando eles vão no sábado, eles trabalham as 4 horas e já existe uma combinação entre os empreiteiros e esses funcionários para eles trabalharem à tarde em regime de hora extra. Ah, mas é hora extra, sai mais caro. Normalmente, esses serviços, esses funcionários, são contratados em forma de empreito. Então, eles preferem trabalhar de segunda a sábado, cumprindo no mínimo essas 8 horas. Sendo que no loteamento aberto ainda existe outra condição. Qual que é a condição? No loteamento aberto, se ele precisa, esse empreiteiro ou os funcionários, precisa esticar mais 1 hora de trabalho, até, ao invés de trabalhar até 5h30, 6 horas, esticar até as 7 da noite, não tem, normalmente não tem esse problema. Ah, eu preciso no sábado esticar ou no domingo fazer um serviço pequeno lá. Se é loteamento aberto, pode. Então, essa é a diferença entre fazer um cronograma em um condomínio fechado e no loteamento aberto. Principal diferença,
prazo de execução. A variação é um pouco grande nesse regime de trabalho. E o custo? Quando você está trabalhando num loteamento aberto e você tem esse prazo mais esticado, esse tempo mais esticado de execução da obra, normalmente você tem uma pequena redução em custo. Por quê? Alguns serviços que poderiam ser feitos no condomínio fechado, um pouquinho a mais, você vai despender da mão de obra mais um dia para fazer esse mesmo serviço, sendo que essa mão de obra já estaria ali para executar. Aí você tem um certo, entre aspas, pequeno desperdício no tempo dessa mão de obra. Por isso eu falo, se a gente planeja toda a execução dessa obra dentro do condomínio fechado, etapa por etapa de serviço, prevendo quantos são as pessoas que precisam para executar cada um desses serviços. Você otimiza a quantidade de pessoas para executar o mesmo serviço, sabendo que esse prazo é um prazo um pouquinho mais esticado. Ou seja, quando a gente faz a composição de custo de um determinado serviço, ele engloba material, insumos e mão de obra. A mão de obra, se ela custa 100 para executar em um dia, ela vai custar o mesmo 100 para executar em 2 dias. O que vai variar? É a quantidade de mão de obra para executar aquele serviço. Então, a variação de prazo você tem no condomínio fechado de loteamento aberto. A variação de preço, ela tem que ser otimizada, ou seja, não deve ser aumentado o valor desse custo de construção. Se você quiser manter o mesmo preço e o mesmo prazo para execução da obra em condomínio fechado, em loteamento aberto, você pode mexer na produtividade, ou seja, na quantidade de produção do mesmo serviço. A gente está fazendo aqui uma suposição. Estou construindo uma casa de 300 metros quadrados num condomínio fechado. E essa mesma casa está sendo construída num loteamento aberto. Mesma casa, mesmo acabamento, tudo idêntico. Fiel cópia, gêmeas. 2 casas idênticas. Eu quero executar essa casa no condomínio fechado no mesmo prazo da casa no loteamento aberto. Vamos colocar como exemplo, eu quero executar as 2 casas no prazo de 9 meses ou 10 meses. Mesmo prazo. Eu preciso levantar 500 metros quadrados de alvenaria na casa, seja no loteamento aberto, seja no condomínio fechado. Esses mesmos 500 metros quadrados de alvenaria para serem levantadas, no loteamento aberto, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para executar do que o condomínio fechado. Aí que vem a questão. O tempo de execução para os 500 metros quadrados de alvenaria é o mesmo. O que acontece é que, para executar num dia, eu não consigo executar a mesma quantidade no loteamento aberto do condomínio fechado. Por quê? O tempo para eu trabalhar durante aquele dia é menor no condomínio fechado do que no loteamento aberto. E o que a gente faz para compensar isso? Eu tenho que executar 20 metros quadrados de alvenaria no loteamento aberto e eu quero executar os mesmos 20 metros quadrados no condomínio fechado. Como que eu faço? No loteamento aberto eu uso 8 horas, no condomínio fechado são só 7 horas de trabalho. Eu acrescento mão de obra nesse condomínio, que ela vai executar um pouquinho mais de mão de obra, vai executar o mesmo serviço do loteamento aberto em tempos diferentes. Mas se eu aumentar a quantidade de mão de obra, vai aumentar o custo. Se você aumentou a mão de obra, você diminuiu o tempo para a execução dela. E aqui no loteamento aberto, você não aumentou a mão de obra e manteve o tempo. Então, tempo e mão de obra aqui vai ser igual ao tempo e mão de obra aqui. Eu coloquei até um exemplo para a gente enxergar bem isso. Vamos supor, eu tenho esses 100 metros quadrados de alvenaria, eu tenho 3 pedreiros que executam esses 100 metros quadrados em 3 dias. Para executar esses mesmos 100 metros quadrados em um dia, ao invés de ter 3 pedreiros, basta que eu tenha 9 pedreiros. Eu vou executar o mesmo serviço no redução de mão de obra e mantendo o prazo. Então eu posso fazer essa variação, mão de obra e prazo. Ou seja, a produtividade está relacionada à quantidade de mão de obra. Apenas temos que tomar um cuidado muito grande com isso. O quê? Em se aumentando a quantidade de mão de obra para executar o serviço, a gente tem que tomar cuidado com a mão de obra poder ficar um pouquinho ociosa pela quantidade maior de mão de obra. Isso pode gerar um pouco de desperdício ou custo maior de mão de obra. Se eu estou trabalhando com pedreiros, por exemplo, eu tenho 4 pedreiros para executar essa alvenaria, eu preciso de 2 serventes para atender, levar tijolo e argamassa para esses 4 pedreiros. Relação de 4 para 2, ou seja,
eu preciso de 2 pedreiros e um servente. Aí eu vou aumentar a quantidade de mão de obra para cumprir o prazo idêntico do loteamento aberto e condomínio fechado. Eu vou aumentar 4 pedreiros, eu mudo para 6 pedreiros. E ao invés de ter 2 serventes, eu passo a ter 4 serventes. A relação que era de 4 para 2 passa a ser de 6 para 4. A relação que era 2 para 1 passa a ser 1,5 para 1. Ou seja, eu vou ter um custo maior de servente porque um servente vai atender só um pedreiro e meio no condomínio fechado, aumentando essa mão de obra. Sendo que no loteamento aberto seriam 4 pedreiros para 2, ou seja, um servente atenderia 2 pedreiros. Eu tenho que tomar muito cuidado na hora de remanejar ou de preparar ou de planejar esse acréscimo de mão de obra para manter o cronograma no mesmo prazo. São detalhes que no planejamento e gerenciamento de obra deve-se tomar bastante esse cuidado na hora de elaborar o meu orçamento e o meu cronograma. Esses elementos são as variações principais que a gente tem para levantar uma obra num condomínio fechado ou no loteamento aberto. Então a pergunta que se diz, olha, a execução da obra no condomínio fechado, de uma mesma obra, é mais caro que executar a obra no loteamento aberto? A resposta é não. O custo de se fazer uma casa num loteamento aberto ou no condomínio fechado é basicamente o mesmo. O que sofre alteração normalmente é o tempo de execução desse serviço. É aquela velha história, né? O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O chumbo e o algodão têm o mesmo peso, o que aumenta é o volume. O que custa mais, construir uma casa no condomínio fechado ou no loteamento aberto? O custo é basicamente o mesmo. O que aumenta é o tempo de serviço num condomínio fechado e o tempo de serviço no loteamento aberto é menor. Portanto, o que você tem que tomar cuidado é na hora de elaborar o seu cronograma físico-financeiro. É nele que você vai definir o tempo ou o prazo de execução, seja no condomínio fechado ou seja no loteamento aberto. O custo ou o preço dessa construção é basicamente o mesmo. Então, defina bem o seu cronograma e tudo vai dar certo em preço e prazo da sua construção. Muito obrigado, até o próximo vídeo.